Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, eu preparei alguns slides para poder fechar o conteúdo do primeiro bimestre, né? Como uma revisão e tal. E vamos lá. O conteúdo do primeiro bimestre foi funções trigonométricas, né? E se vocês lembram, assim, na primeira semana de aula nós tivemos uma revisão sobre regras de sinais, operações no conjunto dos números racionais e deixa eu ver o que foi sobre gráficos e funções, né? Isso. Depois dessa revisão, nós já entramos logo de cara no conteúdo do primeiro bimestre. E os conceitos básicos foi, foi uma aula de revisão sobre trigonometria no triângulo retângulo. Né? Então isso aqui vocês já conheciam, né? Triângulo retângulo nesse formato. Aqui eu tenho um cateto, tem um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E aqui eu tenho os outros dois ângulos, né? O ângulo beta e o ângulo C aqui que eu não demarquei, né? Referente ao ângulo beta, esse cateto aqui, o B, é o oposto e o C é o adjacente. Sabendo disso, nós temos as definições de razões trigonométricas, né? Vocês já conheciam, né? Cateto oposto sobre hipotenusa igual a seno, que é o B sobre o A, né? Segundo esse triângulo aqui, ó. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno, tá aqui, ó. E cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho o que é a hipotenusa. Então isso aqui vocês já conheciam, né? Nós fizemos algumas aplicações disso aí, resolvendo alguns probleminhas. E é isso aí. Vamos aqui para o próximo slide. E depois começamos a trabalhar com os ângulos notáveis, né? Que é os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vocês também já conheciam, né? O ângulo de 45, que é esse aqui, ó, ele é gerado através de um quadrado. Né? Eu tenho um quadrado, os quatro ângulos retos. Eu divido esse quadrado traçando uma das diagonais e eu formo um triângulo retângulo, que é esse aqui que aparece. Ó, com um ângulo de 45, o ângulo reto, ângulo de 45. E aí nós aplicamos as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cosseno, é igual a raiz de 2 sobre 2 também. E cateto oposto sobre adjacente, a hipotenusa, que é m sobre m aqui, é igual a 1. Simples, né? Depois nós temos... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Nós temos os ângulos de 30 e 60, que ele é gerado através de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados iguais e os três ângulos congruentes, ou seja, de 60 graus. Traçando a altura referente à base, né, do triângulo equilátero, nós dividimos um dos ângulos de 60 graus em duas partes, uma delas de 30, a outra também de 30. Então encontramos o ângulo de 30 graus. Aí aqui é só aplicar o seno, o cosseno e o tangente, que eu não coloquei nessa imagem. Aplicar as definições que nós vamos encontrar os valores, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2, meio. Cosseno de 60, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E depois nós fizemos... Ah, tá, a tabela. Essa tabelinha vocês já conheciam, tinha até uma música, né? Para poder lembrar dos números, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, alguma coisa assim do tipo. Não é nenhuma novidade. E depois, o que tem aqui para nós aqui? O negócio vem caindo aqui, rapaz. Que coisa, hein? Aí tem a circunferência trigonométrica. Nós começamos a trabalhar a circunferência trigonométrica. Unidades de medidas. De medida. Unidades. Cadê o negócio? Ah, vem caindo também. Nós começamos a trabalhar com a circunferência. Antes nós fizemos alguma revisãozinha lá sobre os termos principais da circunferência. Raio, diâmetro, comprimento da circunferência. Medida de ângulo, medida de arco. Né? E fomos direto para isso aqui, ó. Uma volta completa, nós começamos de uma volta completa que é 360, que é o círculo completo, né? Dividimos pela metade, encontramos 180. Dividimos 180 pela metade, encontramos o ângulo de 90. Dividimos 90 pela metade, encontramos o ângulo de 45, que não apareceu nessa figura.
Aí o que nós fizemos, dividimos 90 por 3, encontramos o de 30. Dobramos essa medida de 30, encontramos de 60 e fomos fazendo uma série de contas aí para encontrar os demais ângulos, né? Isso em graus. Depois nós fomos pro... O negócio vem girando ali, rapaz. Radianos, né? Aqui não aparece, mas o comprimento da circunferência é 2πr, né? Em radiano, o comprimento da circunferência passa a ser 2πr radiano, né? O r é 1 unitário, né? Então passa a ser 2π radianos. 360 graus equivale a 2π radianos. Dividimos 2π radianos pela metade, encontramos π. E tem essa equivalência, né? 180 graus equivale a π. Aí tem uma série de equivalências aqui, né? Dividimos π pela metade, encontramos o que? Π sobre 2, que equivale a 90 graus. Dividimos π sobre 2 por 2, encontramos o que? Π sobre 4, que equivale ao 45, que não tem aqui nessa figura. E aí assim por diante, fomos fazendo as mesmas contas que nós fizemos com as unidades em graus, fizemos em radianos e encontramos outros ângulos, todos equivalentes aos ângulos em graus, unidades. Em radianos, equivalente a... Vamos pro próximo aí. O negócio vem subindo aqui, rapaz. Círculo trigonométrico. Aqui é o seguinte. Aqui nós projetamos o eixo X aqui e o eixo Y. Esse camarada aqui é o raio da circunferência. Projetamos a altura aqui em cima do eixo X e formamos um triângulo retângulo. Com esse ângulo aqui, ó. Teta, né? Letra teta, letra grega. Aí aqui é o seguinte. Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Tá aqui, ó. O seno é projetado, essa altura aqui, ó, é projetada no eixo Y. Então o seno, ele está no eixo Y. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é por isso que o cosseno está no eixo X aqui, ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, é isso. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui. Os quadrantes, né? Aqui eu tenho o eixo XY, que nesse caso já tem. Tem o primeiro, segundo, terceiro quadrante. Aqui é o seguinte. Vou falar sobre sinais da função, né? Como o seno está no eixo Y, né? Então todos os valores que tiver aqui, ó, acima do ponto de intersecção, ele será positivo para seno, né? Então esses dois primeiros quadrantes são positivos para seno e o terceiro e o quarto, como está abaixo da intersecção, eles são negativos. Para cosseno é o seguinte. O cosseno está no eixo X. Então, todos os valores que estão aqui, ó, à direita da intersecção dos dois eixos são positivos. Então, para cosseno, o primeiro e o quarto quadrante será positivo. Será positivo, ó. E o segundo e o terceiro negativos. Vamos para o próximo slide. Ixi, o negócio vem girando aqui. Sinais do seno e cosseno. Bom, é isso que eu acabei de falar. Para seno, como o seno está no eixo Y, todos os valores aqui, ó, acima do ponto de intersecção será positivo para seno. Então, o primeiro e o segundo quadrante positivo, terceiro e quarto negativo. Cosseno. O cosseno está no eixo X. Então, todos os valores à direita aqui, ó, do ponto de intersecção será positivo para cosseno. Então, primeiro e quarto quadrante positivo, segundo e terceiro negativo. Bom, isso é simples, vocês chegaram a fazer isso também. Vamos ver o que tem. Circunferência trigonométrica. Após trabalhar com as unidades de medida, nós fomos para a circunferência trigonométrica. E aqui não tem nenhum segredo, vocês já conheciam, né? Fizemos um monte, acho que umas 20, 30 circunferências lá, trabalhando com graus e radianos. Aí aqui, só para lembrar, eu tenho a unidade em graus, a equivalência em radiano, e aqui eu tenho, ó, como o ponto é XY, se vocês pegar o caderno e der uma olhadinha rapidinho, é XY. X é cosseno e Y é seno. Então esses primeiros valores aqui são os valores de cosseno e o segundo de seno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2, meio. Bom, não tem segredo aí. Nossa, já vai com quase 10 minutos.
Rapaz, que coisa. O que é que tem aqui? Esse negócio vem girando ali, rapaz. Que é isso? É a tabela. A tabela vocês construíram. Aqui eu tenho a unidade em graus, radianos. Nós construímos tudo isso aí, né? Foi uma trabalheira danada. Temos seno, cosseno. Essa parte da tangente nós não chegamos a construir, não deu tempo, né? Porém, nós ia aplicar uma propriedade que a tangente é igual a seno sobre cosseno. Já ia aproveitar essa tabela aqui, ó. 0 sobre 1, 0 dividido por 1, 0. Vou pegar os valores mais fáceis aqui, ó. 1 dividido para 0 não existe, né? Não dá para você dividir 1 por 0. Na verdade, não dá para dividir nada por 0. E aí, assim por diante, ó. 0 dividido por menos 1, 0. Bom, é isso. Próximo. Aqui eu tenho um gráfico, também não, a partir de agora não chegamos a trabalhar essa matéria, né? O gráfico de seno, ela tem essa curva aqui, ó. E ela é simples de poder, de identificar. Que é o seguinte, vocês vão pegar aqui, ó, no ponto 0, seno de 0, 0. Muito fácil, só para vocês terem uma ideia. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Se você for consultar a tabelinha lá, ó, o 1 está aqui, ó. Então é esse ponto aqui, ó. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, eu tenho o 1 aqui, ó. Menos 1 aqui embaixo, na verdade, né? E assim por diante. Então, a função de seno, ela passa aqui, ó, na intersecção do ponto, né? Seno de x. É isso. Esse negócio vai girando ali, rapaz. Cosseno, é a mesma coisa. Vão na tabela, cosseno de 0. 1, tá aqui, ó. Então a curva de cosseno, ele começa aqui no 1, ó. Aí aqui é a mesma coisa, se vocês forem verificar o cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1, tá aqui, ó. E assim por diante. Nossa, vamos embora que já vai com 12 minutos ali o negócio, rapaz. Vamos ver o que é que tem aqui. Ah, tem um vídeo aqui, ó, pra vocês, ó, pra fazer essa simulação, ó. Aqui eu tenho o triângulo retângulo aqui, o ponto em cima da circunferência, né, ó. Ele vai dando uma volta. E aqui eu tenho o seno. Olha só, o seno ele começa em 0, né? Ó, começa em 0 e vai embora. O que é que mais eu tenho aqui, ó? Cosseno agora, ó, o cosseno. O cosseno ele começa no 1, porque cosseno de 0 é igual a 1. Ele começa aqui, ó, e vai embora também, ó. O negócio saiu todo ali. Bom, é isso. Depois eu acho que eu coloquei aqui os dois juntos, né? Bom, é isso. Não tem segredo esse gráfico, né? Vamos pro próximo slide. Bom, aqui é fechando. O conteúdo do primeiro bimestre seria isso. Funções trigonométricas. Depois ia trabalhar com algumas equações. Até chegamos a trabalhar com uma ou duas equações lá. E em equações ia fechar com esses gráficos aí, ó. É isso, cara. Bom, se vocês não estão entendendo aí, acho que nós vamos ter uma chance aí de revisar isso. Deixa eu ver quando. Agora vai ser matrizes, né, e determinantes. Terceiro bimestre é probabilidade. No quarto vai ser geometria espacial. Bom, acho que vai ter uma semana aí. Acho que em cada bimestre tem uma semana de revisão. Vamos aproveitar essa revisão para poder... Essa semana de revisão para poder ver alguma coisa aí referente ao que ficou para trás, né? No caso aí, funções trigonométricas. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham conseguido assistir aí até os 14 minutos. Meu Deus. Bom, tchau. É isso aí. Fui. Como é que para isso aqui, rapaz?